E agora vamos à terceira apresentação, que é o gerenciamento avançado de baterias para avantes militares. E o apresentador é o Andrés Maurício Oviedo Pinzon. É isso? É isso, Bom trabalho. quase acertou no nome. Muito prazer, eu sou Andrés Maurício Oviedo Pinzon. Eu sei que vocês já devem sentir no meu sotaque, eu sou estrangeiro, eu venho da Colômbia, já moro aqui no Brasil já faz mais de 10 anos e praticamente já me considero um brasileiro. Então, ver aqui o que vamos falar hoje. Quem tem que ver para contrariar. Obrigado. Bom, então, do que vamos falar aqui um pouco? Essa minha apresentação é continuação da apresentação dos meus colegas. Então, não vou entrar muito assim em falar sobre a introdução, que meus colegas já falaram bastante sobre o que é uma Avant e como ela pode ser elétrica. E vou falar um pouco fazer um pequeno resumo do que minha colega Eliana apresentou e depois vou mostrar assim como é que a gente aprimora aquela estimação de estados. E um exemplo de aplicação. Muito bem, a gente já sabe que uma Avant é um veículo aéreo não tripulado que se usa para diminuir o risco em missões onde pode ter um risco humano, onde não é muito prático humano participar. Tem mudado um pouco a doutrina militar e se usa muito em reconhecimento, patrulha e inteligência. No meu artigo foco um pouco mais no Avant de asa rotativa. Ele tem umas certas vantagens operacionais e um dos principais candidatos para ser elétrico. Não é o único, mas é um dos principais. E como ele é elétrico, pode ter bateria de lítio. Então, aqui a gente tem que monitorar o estado de carga, que esse estado de carga me dá uma ideia de quanta energia restante tem a bateria, e o estado de saúde, o qual me mostra quando eu tenho que trocar essa bateria. O estado de saúde me fala, a bateria já não dá mais, troca, por favor. Tudo isso é para saber o quê? Autonomia. O que eu preciso saber em qualquer veículo elétrico, autonomia. Se eu não tenho uma boa estimação da autonomia da bateria, pode acontecer, por exemplo, que o Avant não consiga terminar a missão. Imaginam como isso é grave. Vai no meio do boi, já era. Então, por isso é importante tanto a carga como o estado de saúde. Muito bem. Como minha colega ali mostrou, a metodologia para estimar o estado de carga. O centro de calma estendido aplicou uma modelagem por circuito diferente. Ela incluiu uma fonte de tensão ideal e os componentes resistivos e capacitivos. Ela fez uma caracterização com um ensaio de pulsos, deu um valor inicial a todos esses parâmetros que temos no circuito e com um ensaio de laboratório. E finalmente aplicou o filtro de calma estendido. Ele tem duas etapas, uma que prediz os estados, depois ele faz uma correção. Aqui tem algumas fórmulas que podem ver no artigo. Que chega a ela? A bateria nova, o ensaio controlado, estado estimado, é muito parecido por contagem de Coulomb como por filtro de calma estendido. É um ensaio controlado, é uma bateria nova, bem caracterizada, a gente fez todos os testes. Mas, aí, o meu estado de carga, eu aplico umas equações, umas integrais, eu consigo saber a capacidade atual da bateria, com a qual, indiretamente, eu calculo o estado de saúde. Normalmente, quando essa capacidade atual da bateria é 80% da bateria nova, você fala, troca a bateria. Porque depois a capacidade atual vai para o chão, igual do que antes. Muito bem. Agora, e se aqueles parâmetros que a gente identifica estão longe do real? Aí aparece aqui. Esse ensaio é só com uma bateria que está velha, tem menor capacidade. Então já só isso aqui, a gente vê 5, 10% de diferença com o estado real. Isso pode significar que o drone minha Avant não consiga voltar da missão.
Então, aí o que eu faço? Eu adiciono outro estimador. Além de estimar os estados, eu vou estimar os parâmetros do circuito. Uma técnica que se chama mínimos quadrados recursivos com fator de esquecimento. Aqui a gente coloca mede, o que o Tobias explicou, mede tensão, corrente, temperatura, aplica os mínimos quadrados e realimenta esse estimador do filtro de Kalman para obter uma estimação mais precisa. Muito bem. Ele vai ajustando aqueles parâmetros em tempo real. E aqui temos os passos para aplicar essa estimação. Muito similar com o filtro de Kalman com a estimação de estados. Um modelo de circuito equivalente, os equacionamentos. Esses equacionamentos são não lineares. E nosso modelo exige que ele seja linear. Por isso, tem que ter uma adequação do modelo. Eu tenho linearização, faço uma função de transferência, transformo para o tempo discreto e depois vetorizo o modelo. Aí, com essa vetorização, aí sim já eu aplico umas equações do mínimos quadrados recursivos. São 4 equações matriciais que parecem ser simples. E com isso já eu tenho que fazer uma transformada aritmética inversa, que ela depende do modelo que eu selecionei para trabalhar. Bem, esse ponto aí já temos os parâmetros atrás e continua no processo. Então, para provar isso, a gente encontrou literatura, os ensaios de ciclagem de bateria, de ensaio de pulsos para bateria nova e uma certa idade. O que encontrou? Esses aqui todos são dados de laboratório, o gráfico se parece muito com o dele, porque eu mesmo, só que aqui eu incluo quando ele está velho. E aqui já estou estimando aquela resistência série do modelo. Aqui em vermelho é o resultado da estimação do ensaio, aquele gráfico da esquerda, transformado numa simulação. E em azul está o que consegue o estimador de parâmetros ver. Estão perto, vão chegando para a tendência chegar ao mesmo valor. E também agora aqui está o mesmo parâmetro para a bateria que está envelhecida. Aí se pararem, aqui não dá para ver tanto, mas essa resistência com o tempo ela aumenta. Tanto assim que esse é outro critério para definir o estado de saúde. Algumas pessoas, algumas empresas falam, não, quando a resistência é dobro já não serve. Muito bem. Os outros parâmetros, ainda temos um pouquinho de dificuldade em matemática, mas agora, se eu integro só essa resistência em zero, eu retroalimentei lá no filtro de Kalman estendido e apliquei naquele mesmo ensaio, vemos que a linha vermelha já fica um pouco mais perto da azul do que a preta. Então, só essa realimentação já melhorou a minha estimação de estados. E muito bem. Então, o que eu posso concluir? Que essa integração, de fato, é factível. Eu encontrei algumas dificuldades relacionadas a incongruências matemáticas no modelo, na parte da discretização e quando volta para trás. Então, precisa ser limitado ou, basicamente, reduzir a complexidade do modelo ou usar outras transformadas matemáticas. E é isso, pessoal. Algumas dúvidas por aí? Bom, Andrés, obrigado. Ele já fez a pergunta. Alguma pergunta? Alguém gostaria de se pronunciar? Parabéns pela apresentação. Obrigado. A minha pergunta é genérica, tendo em vista que os 3 trabalhos estão no âmbito do mesmo projeto, né, do laboratório. Foi falado de chegar num nível de maturidade tecnológica, acho que nível 5 no primeiro momento e 6 no segundo momento, né? Aí a minha pergunta era, em que equipamentos pretendem fazer essa
essa primeira verificação, né, validação fora de laboratório? Sim, bom, lá dentro do projeto se conseguiu comprar algumas células de bateria, então a gente mesmo está montando os packs de bateria para fazer os testes e posteriormente se planeja montar um pack de uma bateria funcional para um carro elétrico e poder fazer o teste TRL6. Certo. E a segunda seria assim, como foi mostrado aí nas 3 apresentações a aplicação operacional no meio militar, e foi falado também não das apresentações sobre requisitos, né, para o projeto, se foi vislumbrado também a questão de ensaios ambientais e de compatibilidade eletromagnética, que geralmente são requisitos essenciais para ou de veículos militares terrestres ou aéreos. Bom, eu posso te falar assim que essa parte para o nível TRL5 e 6 não está contemplado ainda. Isso vem nas etapas seguintes. Certo. Que talvez é outro projeto para chegar nesse ponto. Perfeito. Obrigado, tá? Ótima apresentação. Parabéns. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Desta vez nós temos um tempinho. Então, vamos lá. Andrés, parabéns pela apresentação aí, cara. Queria só que você desse uma reforçada, né? Primeiro, a mesma pergunta que eu fiz para ele aqui, mas agora focado no SOH, né? Qual a importância do SOH e qual a dependência que ele tem do SOC no momento em que você fecha o loop e um alimenta o outro para aumentar o nível de precisão que você dá do resultado final. Isso eu acho que tem que ficar bem claro aí, né? Qual a diferença do SOC? O que é o SH? Como eles se complementam e o porquê que essa realimentação é tão importante para dar precisão? Sim. Toda essa relação radica nessas equações aqui. Basicamente, o que é o conceito da capacidade atual da bateria? É uma integral entre 2 momentos. A integral da corrente que circula na bateria dividido pela diferença do estado de carga. Então, se eu calcular a capacidade atual, eu preciso saber o estado de carga com precisão. Senão essa capacidade atual que depois eu uso para medir o estado de saúde, não vai ter muito sentido. Então, por isso é necessário aprimorar essa precisão. E ao mesmo tempo, o estado de carga, quando eu realimento aquela capacidade, o estado de carga fica mais preciso, porque eu estou calculando o estado de carga. Se a gente voltar um pouco aqui, nessa equação aqui, o estado de carga, ela depende da capacidade atual. Então, esses dois fazem um ciclo, que quando um é mais preciso, o outro fica mais preciso, e chega a um ponto onde chega a um equilíbrio de precisão. Responde a sua pergunta? Mais alguma pergunta? Ok. Então, só uma perguntinha boba. Vocês optaram por usar gerar um modelo de bateria e trabalhar sobre ele, tá? E num dos trabalhos vocês citaram que não era interessante usar alguma técnica de IA, por causa de dificuldades de treinamento, inteligência artificial. Ah, tá. Bom, Você pode elaborar um pouquinho mais sobre isso? E se os modelos não poderiam servir já para esse tipo de suprir essa necessidade de dados de treinamento? Tecnicamente é possível, mas a mesma literatura fala que uma das principais desvantagens das técnicas de IA é ter dados de ensaio. Então, a eficiência de uma IA depende de quantos dados eu forneço para ela. E a literatura relata que é onde está o problema. Por quê? Porque a bateria pode ser... A gente usou o circuito equivalente por quê? Porque ele leva parâmetros que se conhecem por circuitos elétricos que têm uma simplicidade aceitável aritmeticamente. Então, a IA vira uma caixa preta, você programa lá a sua IA, mas e os ensaios? Você precisa de ensaios confiáveis. E não tem muitos ensaios na literatura. Você tem que tomar ensaios de ciclos
de diferentes tecnologias de bateria. Se você caracteriza para uma bateria, aí não serve para outro tipo. Eu caracterizo para lítio, não vai servir para chumbo ácido. Aqui serve porque você faz uma caracterização bem mais simples. Um estilo muito mais simples. Alguma outra pergunta? Então, se não temos mais perguntas, nós vamos encerrar a sessão. Novamente, vamos agradecer o Andrés. Obrigado, pessoal.